Senhoras e senhores, bem-vindos! Galera do 8º ano, sejam bem-vindos a esta semana que estamos com uma temática nova. Estamos na Semana do Conhecimento. Então, nessa Semana do Conhecimento, nós vamos estar trabalhando vários assuntos muito conhecidos por vocês. Bastante gente acompanha bastante os assuntos pertinentes à nossa aula de hoje. Mas antes de começarmos a nossa aula, fica aquele velho recadinho de sempre, né? Peço que entre lá no Classroom, realize as atividades. É um link apenas, clica naquele link, são 2 exercícios. Realizou esses exercícios, garantiu a sua presença na aula de hoje. Você que retira o material impresso, entre em contato com a sua escola e tem os dias específicos para você retirar e também devolver estes materiais. Como eu já adiantei para vocês, estamos na Semana do Conhecimento. E o que nós vamos trabalhar nesta Semana do Conhecimento? Aqui ficou fácil, né? Através dessas imagens aqui, fica muito mais fácil vocês entenderem e compreenderem o tema da nossa aula. Nós vamos estar trabalhando em cima dos quadrinhos, em cima das HQs, histórias em quadrinhos. E dentro das histórias em quadrinhos, vamos estar trabalhando especificamente a representação ilustrativa do movimento humano. Vocês já podem estar vendo aqui no slide, lá que vocês estão acompanhando, né? Temos as duas principais histórias em quadrinhos divulgadas mundo afora, né? Que são 2 cenários distintos, dois universos, né? Podemos assim chamar, de super-heróis, principalmente, né? Que trabalham e são muito fortes nos quadrinhos. Em primeiro plano temos a Marvel, que tem vários super-heróis, principalmente já foi explorado muito no universo cinematográfico, já são muitos filmes que foram feitos, que a Marvel gravou esses filmes, né? Que retrata muitos super-heróis, já acabou uma etapa, uma era agora, né? E também ao lado nós temos a DC. Então são 2 universos muito fortes com muitos super-heróis, principalmente a presença de super-heróis, né? Que estão retratados aqui para vocês. Então ali temos vários super-heróis, citando ali temos Batman, Mulher Maravilha, Capitão América da Marvel, temos Homem-Aranha, Wolverine e assim vai. São N personagens que vocês podem já identificar aí, né? Que é muito conhecido da grande maioria de vocês. Então está retratado aqui essas histórias em quadrinhos e trazendo nas histórias em quadrinhos nós trazemos esses super-heróis, principalmente super-heróis, né, desses 2 universos, o universo Marvel e o universo DC. Então, para começarmos essa aula falando um pouco sobre as histórias em quadrinhos, como que funcionam essas histórias em quadrinhos, vamos acompanhar um primeiro vídeo aqui que vai estar aprofundando ainda mais, apresentando a vocês o universo, a construção, como que se dá a construção de histórias em quadrinhos, de personagens dentro dessas histórias. Acompanhe o vídeo aqui comigo. Senhoras e senhores, bem-vindos, queridos alunos do 8º e 9º ano que estão acompanhando as aulas Paraná. Estamos numa semana especial, uma semana chamada Semana do Conhecimento. Então estamos levando até você uma nova modalidade, um novo tema nas nossas aulas de hoje. Então hoje especificamente nós vamos retratar a parte dos quadrinhos, a parte das HQs, né? Estamos aqui com o Fúvio, diretamente da Gibiteca de Curitiba. Uma pequena entrevista que vamos estar conhecendo, apresentando a vocês um pouco do trabalho do desenhista, do cartunista, que representa, que leva esses detalhes até você. Então, vamos começar aqui com a entrevista perguntando, primeiramente, peço para ele se apresentar corretamente a vocês, né? Às vezes eu posso ter cometido um erro no nome dele ali, então apresente-se para nós, o tempo que você trabalha dentro dos desenhos, dentro dos quadrinhos, faz favor. Legal. Então, assim, meu nome é Fulvio Pacheco, né? Eu sou coordenador da Gibiteca de Curitiba, que é esse espaço onde a gente está aqui. Eu trabalho aqui, na verdade, assim, como coordenador concursado, né, pela prefeitura desde 2015, mas, na verdade, eu desde 2001 que eu meio que sou envolvido com a Gibiteca. Eu fiz estágio aqui, depois fui professor daqui, então tem mais de 20 anos, quase 20 anos, né, que eu trabalho aqui relacionado com a Gibiteca. Sim. Né? E com quadrinhos também mais ou menos nessa mesma época, né? Na verdade, assim, com quadrinhos mesmo, minha primeira revista, né, que chamava Kika, eu publiquei em 2001 e de lá pra cá eu já participei de 42 revistas em quadrinhos. Olha aí, legal. Esse material aqui é todo seu também? Também, aham. Então temos alguns materiais aqui que ele trouxe pra gente, já também, todos publicação ele tem algumas que foram só minhas, né, e algumas que foram coletâneas que eu participei, assim, legal. né, mas no total foram 42. Então temos umas pequenas perguntas aqui que vamos estar realizando com ele para também estar levando até você o melhor, conhecendo melhor, detalhando melhor a vocês, né, como que funciona toda a parte de desenvolvimento desse trabalho.
E voltamos, galera, então, vocês acabaram de acompanhar um vídeo lá com um grande cartunista, um grande quadrinista do Paraná, né, aqui de Curitiba, que retratou, levou um pouquinho mais sobre a confecção, a iniciação, como que funciona, né, dentro das histórias em quadrinhos. E para melhor aprofundar esse conhecimento, para estar melhorando cada vez mais o conhecimento de vocês, nós temos o nosso primeiro exercício na aula de hoje, né? Não é porque nós estamos na Semana do Conhecimento que nós não temos os nossos exercícios. Então, bora para a primeira atividade. Nosso primeiro quiz, então já pode estar interagindo no aplicativo Aula Paraná, você já pode estar fazendo as suas anotações nos materiais que você sempre utiliza. Temos o primeiro exercício que fala o seguinte: de que maneira pode ser retratado o movimento humano nos quadrinhos? Letra A, de maneira forçada. Letra B, de maneira natural. Letra C, de maneira articulada. Ou letra D, de qualquer maneira. Então, para representar, para trabalhar justamente o movimento dentro dos quadrinhos, de que maneira isso deve ser retratado? Um tempinho para você realizar esses exercícios e já voltamos. De que maneira pode ser retratado o movimento humano nos quadrinhos? Resposta correta, letra B. Isso mesmo, dentro dos quadrinhos, então, este movimento de todo e qualquer personagem deve ser retratado de maneira o mais natural possível. Nada forçado, nada articulado, também não pode ser feito de qualquer maneira, né? Então, dentro dos quadrinhos, esse movimento deve ser representado da maneira mais natural possível. Tranquilo? Então, resposta correta, letra B. Então, dentro dos quadrinhos, nós sabemos, né, que existem vários recursos que o quadrinista, que o cartunista pode estar utilizando para melhor representar a sua história, né? Então, são vários recursos, vários recursos esses que podem ser usados, né? Vamos trazer alguns dos recursos usados, principalmente no que envolve mais a questão do movimento em si, né? Mas para representar todos esses recursos, nós destacamos alguns deles. Temos aqui o primeiro deles, muito forte, muito presente, que são os balões. Então, para que são usados esses balões? Então, nas HQs, que são as histórias em quadrinhos, em que o enredo são contados e ilustrados em quadros que geralmente aparecem para destacar a fala dos personagens. Então, sempre que necessário for a presença de diálogo, a presença de fala de qualquer personagem, pode ser utilizado vários tipos de balões. Esses balões representam a situação que está ocorrendo na cena, né? Então, para retratar melhor aquela cena que está sendo retratada, né, pode ser utilizado vários tipos diferentes de balões. Esses balões são colocados para representar a fala do personagem, assim como pode ser utilizado também balões duplos, nesse caso, que se necessário for dois cenários diferentes de fala, pode ser utilizado esse recurso também. Então, aqui são alguns dos exemplos dos recursos que podem estar sendo utilizados. Neste caso aqui, para representar a fala, o diálogo, balões. Para representar palavras que designam sons, por exemplo, se quer fazer um barulho, você utiliza uma figura de linguagem. Vocês vão estar estudando isso em português. Provavelmente vocês vão ver isso aqui em português, porque, como vocês já perceberam, né, na Semana do Conhecimento, são várias disciplinas que estão trabalhando o mesmo assunto. São assuntos afins para, no final, nós estar desenvolvendo um produto que vai estar sendo avaliado pelos professores de cada um de vocês. Então, temos a utilização de uma figura de linguagem que vai caracterizar esse som. Que figura de linguagem é essa? É a onomatopeia. Então, sempre que necessário for, para designar um som, né, utiliza-se a onomatopeia. Aí, como vocês podem estar acompanhando nos slides, né, tem vários exemplos de onomatopeias aqui, né? Então, para caracterizar cada um desses sons, desses barulhos, né, utiliza-se a figura de linguagem onomatopeia, também utilizando atrás, é claro, os balões, né, diferentes estilos de balões. Então, podem ver que existem tipos diferentes, barulho, explosão, então cada um desses tem um significado diferente dentro dos quadrinhos. Então temos o segundo recurso, que é a onomatopeia. Então, para aprofundarmos ainda mais no conhecimento, estamos conhecendo como que funciona a confecção dos quadrinhos, como que conhecendo também o quadrinista que vai estar representando. Temos um segundo vídeo na nossa aula de hoje, que continuamos
a fala com o Fúvio Pacheco, diretamente da Gibiteca de Curitiba. Então acompanhe comigo mais esse vídeo. Como você começou a fazer seus primeiros personagens? Como que foi esse primeiro contato aí com os Então, personagens? na verdade, assim, o primeiro personagem que eu fiz, ele foi encomendado. Olha aí. Sabe, assim, ele foi um personagem que ele foi... E era um personagem bem super-herói, assim, era Kika o nome da personagem. E ela foi encomendada para um evento, uma festa, em que, assim, ia ter uma encenação, né, assim, como é que eu vou dizer, uma apresentação cênica de uma personagem que era uma heroína, só que ela queria fazer como se fosse a introdução para a personagem, seria o quadrinho que a pessoa ia receber no começo da festa, e a encenação ia acontecer, o desfecho ia acontecer no palco lá do evento, assim, sabe? Que legal, bacana. Que é a Kika o nome da personagem, assim, Então sabe? foi Então esse que foi o primeiro. Então o primeiro mesmo eu não criei, ele veio, né, e a própria pessoa que contratou foi a personagem que se fantasiou e tal, assim, sabe? Oh, bacana. Então foi... O primeiro contato foi Isso. por encomenda. Depois aconteceu os personagens que eu desenvolvi mesmo, assim. E daí tem mais dois que eu trabalho, assim, também. Tem um que é o Lobo da Estrada, que é esse aqui. Né? Esse aqui já é uma revista mais antiga também. Eu acho que as mais atuais também tem essa questão mais única dele, que é um lobisomem. É um caminhoneiro, assim, sabe? Lobisomem, assim. E tem um que é o Índio. Aqui, ó. Esse aqui tem um pôster aqui com ele, dá pra ver um pedaço aqui. É verdade. Mas tem história com ele aqui, né? Que é um indígena, que esse aqui daí, na verdade, a gente entrou na questão dos indígenas que viviam aqui em Curitiba, né? Até o nome dele é o indígena Curituba, que é um vampiro, porque a gente brincou com a história do vampiro de Curitiba e tal. Tem toda né? Que daí esse contextualização. mas todos eles têm superpoderes e tal, né? Eles misturam as duas coisas. Tem a questão dos superpoderes, dos super-heróis, e a questão do resgate do folclore local aqui de Curitiba. Alia os dois e o único, né? Bacana, show de bola. Deixa eu ver aqui, vamos continuando. Então, a questão dos personagens, você já citou, né? Tem mais alguns que... Ele tem, assim, que nem eu falei, tem vários, né? Tem vários, todas as histórias têm, né? Como eu falei, foram 42 quadrinhos, então tem vários mesmo, assim, sabe? Bastante. Mas os principais, os protagonistas, é basicamente esses três e a Kika. A Kika eu até nem comentei, porque ela primeiro porque ela nem é minha, ela existe, né? E ela era bem super-heroína mesmo, assim, né? E eu acabei que eu trabalhei com ela no começo e depois não trabalhei mais. Né? Mas não foi um personagem que eu criei. Uma curiosidade da Kika é que ela era uma drag queen. A pessoa que encomendou, ela era uma drag queen que se vestia, mas era uma personagem heroína. Assim, né? Olha que bacana. Show de bola. Então, qual dos personagens que você criou tem poderes relacionados a capacidades físicas? Por exemplo, aí, tipo força, flexibilidade? Então, eu acho que assim, a Loira Fantasma, por ser uma assombração, ela não tem muito em relação à capacidade física, até porque ela é uma assombração. Sim. Né? Mas tanto o lobisomem como o vampiro, eles têm isso, assim, né? Por exemplo, o lobisomem, ele vira vai ter. Como se fosse um incrível Hulk, assim, né? Um personagem super forte, né? Então ele tem a ver com isso. E o vampiro também tem um pouco, porque eu fiz assim, na história dele, ele é um personagem... Ele lembra até um pouco o Tarzan, assim, sabe? Que ele fica caçando, trepado em cima das araucárias, assim, sabe? Então, mais um elemento paranaense que são as araucárias. Mas né? a minha pira é essa, assim, sempre tentar resgatar esses elementos da cidade, assim, né? Então ele tem essa questão, que nem eu falei, de subir em árvore, de pular de uma árvore para outra, né? E ele também tem a capacidade física, né? Na história lá, ele, que nem eu falei, é um vampiro, ele hipnotiza as pessoas às vezes olham ele, mas vem outra pessoa e tal, então ele também tem algumas questões relacionadas à capacidade física. Retornamos então, galera, vocês acompanharam mais um vídeo, né, dando continuidade à entrevista que estávamos conversando com o Fúvio, que é um criador, um cartunista, quadrinista paranaense, né, de Curitiba. Então vamos dar continuidade ao tema sobre histórias em quadrinhos, colocando mais alguns recursos utilizados pelos quadrinistas, né, dentro dos quadrinhos. E temos nesse momento aqui as expressões. Então como que vai fazer para retratar essas expressões, né? Então as expressões faciais e corporais são aparentes para revelar ali emoções, sentimentos, significado das ações dos personagens, né? Então como vocês podem verificar aqui nesse slide, né, que é um quadrinho do Maurício de Souza, que é da Turma da Mônica, bastante conhecido também, no Brasil, né, muito difundido no Brasil. Então, Maurício de Souza é o criador
desses quadrinhos, né, que temos aqui um exemplo bastante característico das emoções retratadas dentro dos quadrinhos, né? Então temos balões aqui, como vocês podem ver, no diálogo, né, temos a presença de onomatopeia também para representar o barulho ali, a ação, né? E também as expressões faciais de cada um desses personagens, bem como outros recursos que representam este movimento aqui também, como nós podemos acompanhar aqui, né, que existe esse recurso utilizado ali para a questão do movimento, né, e aqui a presença de outras ações envoltas dentro de alguns recursos que nós já vimos, né. Então são todos os recursos estes que os quadrinistas, que os desenhistas, né, dentro dos quadrinhos utilizam para levar, para transmitir a mensagem que aquele quadrinho está levando ao seu leitor, né. Então assim, fica fácil, estou acompanhando, estou lendo lá, bato o olho, eu já consigo identificar o que aquele personagem está querendo representar, né? Então fica bem claro, bem fácil esta situação aqui através dessas expressões faciais e corporais. Aqui também temos a presença de algumas capas de HQs muito famosas, bastante conhecidas, né, que nós já trazemos dentro do universo também de quadrinhos lá de super-heróis, né? Neste caso aqui é as histórias em quadrinhos da Guerra Infinita. Então essas histórias em quadrinhos foi aquela que inspirou a criação do filme muito difundido, muito conhecido aí, que bateu recordes e recordes de bilheteria, né, no cinema, que foi as adaptações dessas histórias em quadrinhos. Então temos aqui Guerra Infinita, eles adaptaram lá, que a Disney fez a adaptação nos filmes que nós conhecemos, Guerra Infinita, lá, Endgame, Vingadores Ultimato, né? Então todas essas situações foram adaptações de quadrinhos. E aqui, como vocês podem ver, também verificando a capa dos quadrinhos, nós já conseguimos identificar a presença desses recursos, né? Principalmente no que envolve a representação do movimento destes super-heróis. Tranquilo, né? Fica fácil a identificação aqui. Bora para mais um exercício, então. Falamos um pouco, conhecemos um pouco sobre os quadrinhos, falamos os recursos que os quadrinistas utilizam. Temos mais um exercício na aula de hoje. Então, que exercício que é esse? Mais um quiz que você pode estar utilizando o aplicativo Aula Paraná. Continua nas suas devidas anotações. Que exercício é esse? O que significa a abreviação HQs? Letra A, Harry Potter. Letra B, Histórias em Movimento. Letra C, Histórias em Quadrinho. Ou letra D, HQ Scream. Então, dentro dos quadrinhos, HQs, o que significa? Um tempinho lá para vocês e já já voltamos. E voltamos, galera, com a correção do exercício do nosso quiz que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? O que significa a abreviação HQs? Resposta correta, letra C. Então, HQ significa nada mais do que histórias em quadrinhos. H e o quê? Resposta correta, letra C. Bem fácil, bem tranquila essa pergunta também. Então, para terminarmos, temos a terceira parte, né, o último vídeo da aula de hoje, que terminamos a entrevista falando com o Fúvio Pacheco, né, sobre a confecção, a criação dos quadrinhos, né? Então acompanhe mais esse vídeo. Então, dando continuidade aqui, de super-heróis mais conhecidos, podemos ser conhecidos mundialmente, assim, você acabou se inspirando em algum para a criação dos seus ou não? Uhum. Em vários, na verdade, assim, sabe? Em vários. Como eu falei, o lobisomem, né? Apesar de não ter a ver, mas eu me inspirei muito no Hulk. Porque ele, por exemplo, ele é um caminhoneiro, um homem normal, mas quando está numa situação de risco, ele vira um monstro e meio descontrolado, que ele não tem controle. Ele é uma pessoa e o monstro é outro personagem que não... É outro personagem, outro alter ego dele que ele não tem controle. Então, por exemplo, o lobisomem... É história de terror, é história super violenta, assim, né? Então, por exemplo, o lobisomem mata gente, mas se ele não fosse o lobisomem, ele nunca mataria, mais ou menos assim. É a ideia que o Hulk tem, então foge ao controle dele, né? Foge ao controle, E o vampiro também, que nem eu falei, o vampiro tem muito, assim, do Tarzan, assim, né, de pular de árvore em árvore, e dos vampiros famosos, do Drácula, de hipnotizar, de seduzir, assim, sabe? Então tem
algumas questões, sim, nesse sentido que a gente vai, né, Sim, pegando vai influências do que a gente viu ao longo se inspirando, né? Sim, com certeza. E tudo é válido, né? Então, Aham. como que é o processo de produção, então, dos personagens em quadrinhos aí? Você diz produção editorial, produção de... Pode ser, começamos, como o processo como que funciona? Começa primeiro com o editorial, começa desenhando o personagem, como que é? É que assim, na verdade é legal falar que na verdade pode ser um, pode ser Aham, outro, não pode tem ser uma sequência... assim. Eu já tive desde assim, por exemplo, me contrataram, acho que o caso da Loira Fantasma, né? Então me encomendaram, falaram, a gente quer lançar com você uma revista solo da Loira Fantasma. Então a partir do convite da editora, que foi a editora Stronho, eu desenvolvi a história, chamei uma roteirista e tal, né, não sei o que, e a gente acabou lançando a partir do convite da editora. Mas já aconteceu, que eu acho que foi o caso do Lobo da Estrada, que foi assim, eu construí o personagem, eu fiz a história, eu desenhei a história, depois que a gente foi atrás de uma editora, de tentar viabilizar para lançar, assim. Então, Sim. É que nem eu falei, cada caso é um caso. E uma coisa assim, os meus quadrinhos foi muito diversificado, sabe? Alguns foi independente, alguns foi convite, alguns, sabe? Cada um alguns foi algum projeto relacionado a alguma coisa, mas cada um teve um processo, né, para acontecer a revista. Interessante, assim, né? bacana. Como que você faz para transpor no desenho os poderes que o seu personagem possui? Como que faz uma coisa que eu achei interessante, assim, é em relação, assim, ao treino da mão para desenhar movimento, sabe? Isso é uma coisa legal, porque isso, na verdade, é uma das coisas mais difíceis, assim, sabe? Então, você tem que treinar muito, principalmente treinar muito a partir de pessoas de verdade, assim, sabe? Sim. Porque na hora que você vai fazer, por exemplo, uma luta, principalmente no quadrinho, uma luta, um personagem pulando, no quadrinho, nada pode ser sutil, tudo tem que ser intenso, assim, a personagem está correndo, ele não pode correr assim, ele tem que correr todo, sabe? Porque com a imagem só você já está entendendo o que está acontecendo. Então, tem que ser tudo muito mais intenso do que seria na verdade, assim, sabe? Sim. Então, tá lutando, tá correndo, tá tudo com mais movimento, mais dobra, e tem que ser tudo muito natural, né? Para não parecer um boneco articulado, sim, fica duro, nada forçado, né? E isso, a melhor coisa para fazer isso é, por exemplo, assim, você participar de sessões com modelo vivo, por exemplo, tá a pessoa lá e você desenha e vê o movimento para parecer muito natural, para não ficar aquela coisa travada, né, estática, assim. Então, assim, às vezes se você tem acesso, aqui na Gibiteca mesmo a gente faz sessões com modelo vivo, né? Mas se você não tem acesso, também dá para ver na internet. A internet tem muitas figuras de movimento, cenas e tal, que você vai meio que desenhando a partir daquelas referências, assim. E quanto mais você desenha, mais você consegue soltar teu traço e dar a intenção natural de movimento. Aperfeiçoando a técnica, né? Isso. Necessário mas é também, muito que eu falei, treino para soltar a mão. Justamente essa. O leitor bate o olho e já consegue identificar, ele está correndo, ele está saltando, mesmo. né? Show de bola essa situação ali. O que você diria para os nossos alunos, aí, os alunos do 8º e 9º ano que estão acompanhando, que querem ser um quadrinista, assim como você? Um recado então, aí, empenho. Até eu já comentei, estudo né? e técnica, né? Eu já comentei, assim, tem muito de estudo e técnica, né? De você pesquisar, de você fazer um curso, de você pesquisar, às vezes, aulas online, né? De como que até a própria Gibiteca, na verdade, a gente tem algumas aulas online, se alguém der uma buscada no YouTube, no Google, vocês encontram lá, disponíveis gratuitamente, assim. Mas também procurar curso, procurar tutoriais e treinar, como eu falei, né? Antes, quando eu estava falando do movimento. Quanto mais você desenha, mais você vai treinando. É como, por exemplo, você fazer uma academia, né? Sim. Quanto mais você faz exercício, mais aquilo vai ficando tranquilo e mais vai ficando fácil e vai ficando... Vai melhorando, né? Vai evoluindo. Treino, é muito... A gente pode fazer uma ponte muito grande, assim, do desenho com atividade física. É a mesma coisa, quando você vai desenhar, tem a questão do aquecimento. Você começa desenhando, faz um aquecimento, para depois você começar a fazer o desenho, que é como atividade física, assim, sabe? Ele tem muito ponto em comum, na verdade. É verdade. Então, como nós já trabalhamos as nossas aulas, vocês viram lá, né? Tudo é treinável, né? Quanto mais você treina, mais você pratica, melhor você se torna, né? Então, isso aqui foi a nossa entrevista aqui diretamente da Gibiteca de Curitiba com o Fúvio Pacheco. Agradecemos a você que está acompanhando, peço que continue realizando as atividades. O recado foi dado, né? Se você gostou do tema, gostou da temática, então procura conhecer mais, procura locais específicos, vai estar
adquirindo, vendo vídeos, realizando atividades que vai estar melhorando ainda mais o conhecimento de vocês. Agradeço a todos que assistiram, agradeço ao Fulvio que se disponibilizou a estar conosco aqui, levando nesta Semana do Conhecimento um pouco mais de conhecimento a vocês. Grande abraço a todos, nos encontramos. Tchau, tchau. Obrigado, Fulvio, novamente. Obrigado. Tchau, tchau. E voltamos, galera, então. Vocês acompanharam, conseguiram verificar ali, através dos 3 vídeos, né, como que funciona o processo de fabricação, né, de construção dos quadrinhos. Então, aqui tá os vídeos que falam mais sobre a Gibiteca de Curitiba e como que vai desenhar, construir esses quadrinhos. Agradeço a companhia de vocês. Na nossa próxima aula vamos estar retratando ainda mais, aprofundando ainda mais o conhecimento nas histórias em quadrinhos. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.